eu aprendi muito, talvez até nem seja tanto a aprendizagem, mas essencialmente a vontade de aprender. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o segundo episódio da super série com o José Bento dos Santos, onde ele vai continuar a contar essa sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios. Vamos ver o José? Então, vamos com a gente! Se a matéria-prima não for excelente, o vinho não é de grande qualidade. Aqui está o grande segredo: produzir grande matéria-prima através da produção destes cachos. Ok, você se desenvolveu dentro dessa empresa, uma empresa inclusive multinacional, não é isso? E você teve a oportunidade de conhecer praticamente o mundo inteiro aí, rodando com essa empresa, né? Tenho a impressão, me corrija se eu estou errado, que foi aí que você começou a se interessar pela coisa da culinária mundial, diferente, ou seja, tendo oportunidade de conhecer grandes chefes, inclusive e tal, e hoje se tornou um grande expert em gastronomia, né? Inclusive já teve um programa, não é isso? Aí na TV portuguesa sobre gastronomia. Conta essa coisa da gastronomia na sua vida aí. Fala um pouquinho pra gente disso. Ô Flávio, eu desde pequeno que julgo que em termos de gosto, em termos de me aperceber do que era o gosto das coisas e saber comparar e distinguir algumas diferenças, não só cozinhava para os meus amigos, sempre com gosto. Nessa altura só havia ainda só a televisão a preto e branco e a Maria de Lourdes Modesto, eu tinha 12, 13 anos, a Maria de Lourdes Modesto fazia o seu primeiro programa de culinária na televisão. Eu não perdia um programa. Havia muita gente que queria ver, era o futebol e, sei lá, programas com graça. Eram os programas. Hoje sou grande amigo da Maria de Lourdes e foi uma janela aberta para perceber que havia muito mais, para ir mais longe. Naturalmente que treinei, tentei fazer as coisas, conhecer alguns dos chamados segredos, as famosas dicas. As pessoas muitas vezes julgam que com uma coisinha se tornam cozinheiros, como se fosse possível alguém dizer, olha, se carregar num dó, num mi e num sol, tem as notas básicas do dó maior e isso dá para tocar piano. Não chega. Mas eu comecei a ter que viajar em termos profissionais bastante cedo e viajar muitas vezes para falar com pessoas que então, naquela altura, isto nos anos 70, tudo se fazia à mesa de um restaurante. E eu comecei a visitar restaurantes de ficar onde eu estava perante qualquer coisa é que eu não estava habituado. E eu fiquei de tal maneira desvarado que muitas vezes falava com o cozinheiro e eles viam que o interesse não era apenas folclórico, era um interesse um bocadinho mais profundo. Era genuíno, né? Genuíno de quem quer aprender, né? De quem quer conhecer mais, né? Exatamente. E então, às vezes perdiam algum tempo, convidavam-me, ia para a cozinha e eu aprendi muito. Talvez até nem seja tanto a aprendizagem, mas essencialmente a vontade de aprender. É que eles abriam os caminhos que estavam à frente e não tinham horizonte, era uma coisa, havia tudo para saber. Eu que julgava que já cozinhava muito bem, enfim, na altura tinha amigos meus que não sabiam estrelar um ovo e que se admiravam com o que eu cozinhava. E eu vi que eu estava na infância da cozinha. Naturalmente, isso foi sempre qualquer coisa que eu também fiz, foi tentar ler. Eu vê-se por aí, isto aqui atrás são só livros de culinária de utilização diária, não é? Portanto, isto é uma pequenina amostra do acervo da biblioteca, porque eu fiz sempre muito, o livro foi sempre muito importante para mim. E eu comecei a ver que tinha umas possibilidades quase infinitas de aprender e nunca descurei isso. Passei a visitar o mundo inteiro e às tantas fui encontrar culturas culinárias, sobretudo culturas diferentíssimas na América do Sul. Eu conheci todos os países, o Chile, o Peru, a Argentina e naturalmente o Brasil, que me encantaram e que um pouco aqui, um pouco ali, ainda estive com o Alex Atala, um mês, tanto tivemos os dois aqui, uma festa e portanto eu comecei, a cozinha passou a ter outra importância para mim. Eu depois de trabalhar nas fábricas 2 anos,
e de ter feito o meu serviço militar em Angola, em Luanda, quando voltei, já não voltei para a fábrica, voltei para a parte comercial e passei a sentir uma coisa que nós não tínhamos até à data, praticamente, na CUF, que era alguém que fizesse metais na bolsa, com todos os problemas das coberturas de cotações, dos hedging, das operações de bolsa. Eu arranquei com isso, fiz estágios na Bolsa de Londres e de modo que passei a relacionar-me de uma outra forma, da forma comercial, mas tendo uma vantagem, é que eu tinha trabalhado na fábrica e, portanto, sabia os processos. Muitas vezes, quem falava comigo, grandes homens, grandes traders de todo o mundo, nunca tinham posto os pés numa fábrica. Eu trazia comigo essa vantagem de poder perceber alguns problemas que tinha a ver com as matérias-primas, com os minérios, enfim, conhecia as minas. Eu mal entrei na CUF, fui logo ver uma mina que tinha acabado de fechar, a mina de São Domingos. Flávio, aprende-se muito com toda a gente e sabe tão bem ou melhor que eu. Foi logo o meu primeiro começo. As minas, naquela altura, eram estradas. Para ir à mina era preciso ir com um dia de antecedência e tal. Dormia-se lá na messe, sempre. E essa noite, aqui já estava a mina, como disse, fechada, e o encarregado da mina, depois de arranjar o jantar e tal, acabámos por ir dar uma volta. Era no verão, uma noite linda, luar, era quase como se fosse dia, aquela luz da lua, e nós fomos por ali fora a conversar os dois sobre filosofias, sei lá de quê, e às tantas o encarregado deu um pontapé numa pedra que estava no chão para me dizer e concluir desta maneira: sabe, debaixo de cada pedra está sempre uma lagartixa. A questão é que lá esteja. Isto, uma gargalhada sonora naquela altura, disse: pois é, de facto, os problemas, ou a solução está lá sempre, a questão é que lá esteja. E, portanto, lá está, nós temos que perseguir essa questão de levar a resolução do problema até ao fim, até à sua solução. Muito bem, muito bem. Agora fala um pouquinho sobre essa coisa do programa, né, de TV seu, né, aí na TV portuguesa, falando, né, da culinária, da gastronomia. Flávio, é curioso e eu julgo que é interessante até para os nossos ouvintes. Eu sempre, na altura, o programa foi há 15 anos, mas sempre houve muitos programas de culinária. E eu tive sempre, em conferências, em várias situações, eu distingui sempre dois mundos diferentes. A culinária da gastronomia. E, por razões que ninguém saberá, muitas vezes os termos são sobrepostos e confundidos. Repara uma coisa, culinária, ninguém tem dúvidas que é a arte de pegar num alimento cru e cozinhá-lo. E, no fundo, podemos dizer que a culinária é a capacidade de transformar os alimentos, os produtos da natureza, em alimentos comestíveis. E parece que estamos de acordo, podendo essa arte ser comer uma maçã crua até comer um prato do Alex Atala ultra elaborado. Bom, a gastronomia, pela gênese da palavra, a gastronomia, gastrónomo, foi uma palavra nascida, utilizada no século IV a.C. por o primeiro que chamou gastrónomo, um homem, um grego, arquéstrato, que gostava de viajar para conhecer novos prazeres de mesa. E escreveu sobre isso, que era o prazer da mesa. E ele conseguia distinguir entre dois prazeres, entre dois pratos feitos por duas pessoas diferentes, o que estava mais bem elaborado, o que lhe sabia melhor e o que não lhe sabia melhor. Ou seja, a gastronomia é a capacidade de alguém ter uma experiência, ter um universo de experiências, que come uma feijoada à brasileira e diz assim: mas eu já comi muito melhor que isto ali naquela... isso era. Porque o feijão era melhor, porque era mais bem feito, porque estava melhor cozinhado, porque os enchidos eram, porque a laranja, porque o arroz. Enfim, há um mundo de situações que podem alterar o gosto daquilo que se come. E, portanto, a gastronomia era essa capacidade. Bom, a palavra foi recuperada no século XIX, hoje utiliza-se e passou a ser utilizada como a gastronomia de França. Como? E não é. É a culinária de França. É a comida francesa. A gastronomia era nós dizermos que a gastronomia, como gastrónomos, que gosto mais do que se faz em França do que se faz na Bélgica. Ou seja, mas a palavra foi utilizada nos dois sentidos. Voltando ao programa de televisão. Numa conversa com, na altura, o diretor da televisão, eu nessa altura tinha um apartamento, um pequeno apartamento com 3 divisões, mas com uma cozinha
muitíssimo bem montada, onde tinha tudo, convidava os meus amigos e era aí. Muitas vezes nem sequer era em minha casa. E portanto foi aí que eu treinei muito. E eu ia lhe dizer uma coisa há bocado, eu a partir do momento em que comecei a trabalhar nas bolsas e tal, que é uma pressão, uma pessoa não tem horários, não tem nada e tal. O meu relaxamento era a capacidade à noite vir para casa e fazer um jantar, às vezes a que horas fosse, e nessa altura a gente, quando se está a fazer um jantar, não se pensa em mais nada. Era o meu melhor antídoto da pressão, era... Que beleza, que beleza. Um prazer, né? O prazer faz isso, né? Faz você relaxar, você se desligar, né? Digamos, para mim próprio. Não me exibia, não era. Mas eu um dia disse a esse meu amigo e presidente da televisão, a televisão só fazia programas de culinária. Ou seja, como é que se estrela um ovo, como é que se coze uma batata, como é que se faz um arroz assim ou arroz assado. E eu achava que a televisão podia agarrar no termo cultural da gastronomia e fazer programas que as pessoas pudessem ficar, mesmo que não cozinhassem, a saber muito mais do que era a diferença entre o bom e o melhor. Porque, Flávio, veja lá, que se pode aplicar aos vinhos ou a uma comida. Eu posso pegar num vinho, um exemplo, e dizer, este vinho sabe muito bem. Ou não. E isso, o vinho pode ser o melhor do mundo, ou pode... a minha opinião é esta, e isto é indesmentível. É bom ou não é bom? E isso toda a gente pode fazer. Até os meus cães sabem distinguir a comida boa da comida que não gostam. Tudo bem. Depois há outra coisa. Há muitas pessoas que às vezes, aqui em casa, quando estão a almoçar e dizem, este vinho é melhor que aquele. E aí, dizer que é bom e que se gosta é uma coisa. Dizer que é melhor implica ter bebido várias coisas e saber que há uma escala e ter essa capacidade e essa situação estar certa. Enquanto eu digo, eu gosto disto e não gosto daquilo, e não há nada a fazer, mesmo que esteja errado, mas eu já não posso dizer que a escala, olha, este vinho não é tanto, este é melhor, classificar sem ter um conhecimento amplo. E isso é a gastronomia. É perceber porque é que nós gostamos de cozida à portuguesa feito naquele restaurante e vamos lá todos e não àquilo. E as pessoas têm isso. Ora bem, e foi essa a ideia de fazer um programa de gastronomia. Esse programa, nós fizemos 38 ou 39 programas, salvo erro, durante 2 anos e meio. Esse programa, nós pegávamos num tema, a batata, o arroz, sei lá, os ovos, pegávamos num tema e íamos ver toda a história. Como é que a batata apareceu? De onde é que veio? Porquê é que foi criada assim? Quais foram as primeiras impressões? Quem é que cozinhou a batata? E depois, então sim, apresentávamos aquelas receitas ícones da batata. Porque é que os russos faziam a batata com caviar? Porquê é que nós fazemos puré de batata? Porquê é que há batata frita que começou em França, em Paris, quando alguém começou a vender batata frita e foi um sucesso? Porque não havia até à data, ninguém fazia isso. Quer dizer, a pessoa chegava ao fim do programa e ficava com uma ideia que lhe despertava a atenção, que a entusiasmava, que a motivava para experimentar, para ir mais longe. O programa teve tal sucesso e tal audiência que passados 15 anos, ainda hoje, eu às vezes vou a um supermercado e vem uma pessoa ter comigo, quando é que há mais programas? Eu gostava tanto. Que maravilha, hein? Que beleza isso. Não era ensinar como fazer, mas ensinar a pensar sobre a alimentação. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, Você vai ver o 3º episódio dessa super série e continuar assistindo essa magnífica história empreendedora. Você vai estar aqui com a gente? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana. E a de hoje é do grande escritor e poeta Mário Quintana. E quem mandou foi Carolina Junqueira dos Santos, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos à frase. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Quintana. Valeu, grande Carolina! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Agora se inscreva no canal, o importantíssimo é só um cliquezinho aqui embaixo no botão vermelho. E olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!